vamos entender mais um tipo de estrutura de dados aqui no JavaScript, que são os sets. Vocês já conhecem os arrays. A gente cria um array facilmente aqui, abrindo os colchetes e colocando itens separados por vírgulas, né? Os sets, eles funcionam de uma forma parecida. Eu vou recortar esse array e eu vou fazer um new set e eu posso passar esse nosso array aqui para dentro. Então, agora a gente tem um set de números, né? Porém, os sets no JavaScript, eles têm um comportamento interessante. Eles não permitem itens repetidos. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, nessa posição, outro número 4 e aqui no início eu coloco mais um número 5, né? Então, eu tenho dois números repetidos aqui na hora que eu tento criar esse set. E se eu dou um console log aqui, ele não deixou esses números entrarem no nosso set, né? Porque ele viu que já existiam e simplesmente não adicionou. Então, a gente tem aqui 7 itens dentro do nosso set. Eu posso adicionar aqui o número 22 diversas vezes no código, porém, sempre que eu printar, eu vou ter aqui a mesma quantidade de números, né? Porque já existe o 22 aqui dentro do nosso set. E ele adicionaria um novo número se ele fosse um número que não existe, né? Por exemplo, o 23. Então, se eu executo aqui, agora o nosso set tem 8 itens. Os sets, eles têm poucos métodos comparado com os arrays, mas são métodos suficientes, né? A gente tem aqui o add, que a gente já viu, que é para adicionar um item ao nosso set. A gente tem o delete, que serve para remover um item do nosso set. Então, vamos supor que eu queira remover aqui o 5, né? Eu só digito aqui esse valor que eu sei que está dentro do set e ele vai remover para mim. Então, quando eu printar, agora eu tenho 6 itens aqui, porque ele removeu os 5. Eu tenho o método res, que ele vai retornar um booleano, né? Então, quando eu quiser verificar se tal número existe dentro aqui do meu set, eu só passo ele aqui e aí ele vai retornar um booleano que a gente pode utilizar em ifs, né? Então, se eu executo, tá aqui. Ele retornou true pra gente porque tem o número 4 aqui dentro do nosso set. A gente tem esse método aqui clear também. O que ele vai fazer é simplesmente limpar, né, o nosso set. Ele vai remover todos os números ou todos os itens, né, dependendo de que tipo de item a gente coloque dentro do set. Então, executando mais uma vez, está aqui. Nosso set agora não tem nada. A gente tem aqui a propriedade size, que só vai retornar aqui quantos itens tem dentro do set. Engraçado, né? Ele retorna aqui 7 e o negócio se chama set, né? Mas é um set do inglês, né? Então eu vou colocar mais um número aqui e agora o nosso set vai ter 8 itens. Se eu utilizar o método values, ele vai retornar pra gente um iterable iterator de números. Isso serve pra gente poder fazer um for, né? Então eu posso criar aqui um for number of numbers values. E aí eu posso dar um console log aqui em cada um desse número dentro do for. Então, se eu executo, ele printou no terminal todos os nossos itens dentro desse set. A gente tem o método forEach, que vocês já conhecem, né? Ele recebe aqui uma callback, que a gente abre aqui dessa forma, e ele vai receber aqui como argumento o item do loop atual, né? E aí, como vocês já sabem, o forEach, ele serve para executar aqui uma função para cada item que tem dentro do array, né? Mas no caso aqui dentro do nosso set. E ele vai printar também aqui no terminal. Eu criei um programa bem simples, que a gente tem uma função main aqui, e eu estou utilizando aqui a nossa lib, né, de prompts, e eu só estou pedindo para o usuário digitar vários números no terminal. Eu não estou fazendo verificação nenhuma, só para a gente ter um exemplo simples aqui, mas basicamente quando ele digitar, eu vou separar essa string, porque quando ele digita vem uma string, né? Então eu vou separar a string por espaços, e aí quando a gente fizer isso, cada valor entre os espaços vai ser um item no array, né, que ele vai criar. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3 e 4, e eu só vou utilizar aqui o map para transformar cada item desse array em um number, né? Então dessa forma aqui, a gente transforma todos os itens strings desse array em itens números, né? E eu coloco aqui na variável input numbers e eu uso ela aqui no construtor do set, né? Criando aqui o set de números. E eu vou dar um console log aqui nos dois, né? Primeiro no array de números e depois no set de números. Uma das grandes utilidades do set é eliminar itens repetidos de algum array, né? Então vamos exemplificar isso executando esse programa. Ele pediu aqui para eu digitar vários números. Vou digitar 1, 2, 3, vou digitar 1 de novo, vou digitar 4 e vou digitar o 4 novamente, né? Então, se eu envio isso aqui, primeiro foi printado aqui o nosso array normal, né? Então, ele tem aqui o 1, 2, 3, 1, 4, 10, 4, e depois o nosso set. E aí, ele removeu os itens repetidos, né? A gente só tem um item de cada. Então, essa é uma das grandes utilidades aí do set, né? Remover itens repetidos. E eu preciso lembrar vocês
vocês que um set pode ser de qualquer coisa, né? Não precisa ser só de números. Ele pode ser de strings também, por exemplo, um set de nomes. E aí, se eu tentar digitar aqui um nome que já existe, ele vai remover do nosso set, né? Quer dizer, ele não vai nem adicionar. Então, executando tá aqui, ó, nosso set só tem 2 itens. A não ser que eu coloque aqui com letra minúscula, né? Porque o JavaScript ele leva em consideração as letras minúsculas e maiúsculas. Mas se o item for exatamente igual a um que já existe no set, ele não vai ser adicionado. Porém, os sets não funcionam muito bem com objetos, né? Se eu criar aqui um set de objetos com a propriedade name e eu adicionar aqui Rinco, se eu adicionar posteriormente outro objeto com o mesmo valor na propriedade name, aí a gente já vai ter 2 itens iguais, né? Então, o name aqui é o mesmo. Então, por isso a gente utiliza tipos mais simples aqui no set, né? Se eu colocar true e false aqui, não vai fazer sentido, né? É um tipo de valor que só tem 2 possibilidades, né? Então, se eu executo isso, eu tenho aqui o true e o false, né? Só esses 2. Então, não faz muito sentido utilizar eles aqui, né? Os sets no JavaScript são bem simples de entender. A gente adiciona um item dentro dele, né? E ele pode conter vários itens, mas nunca pode conter um item repetido. Pensem nos sets como um array que não pode se repetir os itens, né? E ele tem umas funçõezinhas básicas também para a gente poder manipular os itens dentro desse set e fazer verificações também. E é assim que os sets no JavaScript funcionam.